Oi, eu sou Thaís Alves e você está no canal Corta Pra 18. E hoje, com mais um react pra vocês, estamos aqui em live. E, graças ao AKKeku, a gente vai assistir a continuação, né? O react da história de God of War. E hoje a gente vai ver a história de God of War Ragnarok Valhalla, do canal do Sidão do Game, sessão spoiler. Inclusive, quem ainda não assistiu, tá tudo aí, tem a playlist da história aí de God of War. Tá tudo certinho aí, em sequência, acredito eu, mas vai estar tudo aí na playlist. Se vocês quiserem, podem deixar sugestões aí nos comentários do que mais vocês querem que a 18 traga aqui no canal pra gente assistirem juntos, fechou? Após os eventos de God of War Ragnarok, da destruição de Asgard e de Kratos, Freya e Mimir ajudarem a resolver as pendências dos agora 8 reinos da mitologia nórdica, como derrotar os Einherjar restantes e encontrar o verdadeiro Tyr, que estava todo esse tempo preso em uma prisão secreta do Odin, Kratos recebe uma carta que o convidava para ir até uma praia de areias negras que ficava em Valhalla. Isso mesmo, já vou explicar. Nessa carta dizia: Kratos de Esparta, convido você para um desafio. Encare o passado para encarar o futuro. Domine Valhalla, domine a si mesmo. Intrigado com esse convite misterioso, o Kratos e o Mimir partem em busca desse local, e assim começa a expansão God of War Ragnarok Valhalla. Com uma canoa, já virou o Kratos e o Mimir chegam a tal praia de areias negras, e após explorar um pouco, eles encontram um portão, onde estava escrito bem grande: Domine Valhalla, domine a si mesmo. O portão estava trancado, e o Kratos decide abri-lo do jeito que sabe, né? A força. Vocês querem? Mexerica? Tem alguma coisa errada. Me sinto mais fraco. Logo em seguida, ele se sente super fraco, sem energias, só que tem que reagir rápido porque vários inimigos começam a atacar ele. Ele tenta lidar com as ameaças, mas fraco do jeito que ele estava, acaba levando um golpe fatal e morre. Nossa, o que será que acontece agora? Não sei. A gente saiu de novo. Você entrou em Valhalla sem falar com a gente primeiro? Bom te ver também, Milady. Era um assunto pessoal e eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou Valhalla, então vale o meu tempo. Zoe. O olho da Freya, tá? O olho dela é engraçado. Aparece, olha aqui! O olho dela de assustada, parece que chapou uma, ficou doidona. E eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou Valhalla, então vale o meu tempo. Essa entrada é secreta. Quem te contou sobre esse lugar? Porém, do nada, o Kratos acorda novamente na praia, rodeado por Freya e suas valquírias. A Freya lê a carta e diz que tudo parece ser uma armadilha deixada por Odin. Só que o Kratos está intrigado em continuar explorando, pois tudo dentro do portão parecia ser muito familiar de alguma forma. Freya explica que os portões de Valhalla revelam lembranças de quem entra e oferecem desafios personalizados para que o desafiado enfrente os seus traumas do passado. Só que Sidão, Valhalla não era o salão de Asgard, até que teve a cena do Thor bêbado lá? Ou seja, já não explodiu junto com Asgard? Sim, só que esse plano de Valhalla, que é fora de Asgard, né, que é entre os reinos, é uma provação que todo guerreiro que morreu com honra no plano mortal primeiro encare quem ele foi em vida, para assim, posteriormente, poder se juntar ao exército de Odin no salão de Asgard. E aqueles que não conseguem se provar ficam eternamente lutando contra os seus medos dentro desse plano de Valhalla. Basicamente um limbo eterno, né, em seu inferno pessoal, sem ter o direito de ir pro paraíso de Valhalla em Asgard. A Sigrun diz que o Kratos ficou enfraquecido pois abriu o portão à força e por isso ele sofreu uma penalidade por invasão a Valhalla. Ela e suas valquírias começam a cantar e o portão se abre por conta própria, permitindo que o Kratos adentrasse ele sem nenhuma penalidade. A Freya explica pro Kratos que ela não pode acompanhar ele lá dentro de Valhalla, nem as valquírias também, porque elas nunca morreram e caso elas morressem lá dentro, elas morreriam para sempre. Como o Kratos já havia morrido várias vezes, morrer em Valhalla seria como
como para qualquer outro guerreiro que morreu uma morte honrosa em vida e foi enviado para lá lutar, ou seja, morrer e renascer pelo resto da eternidade. A única penalidade pela morte do Kratos era ter que reiniciar o seu progresso, voltando até aquela praia e adentrando novamente o portão. Kratos então adentra o portão e avança por Valhalla, matando vários inimigos e encontrando portais que o levavam para diferentes representações de lugares por quais ele já passou nos últimos anos. Lugares dos reinos da mitologia nórdica, como Midgard, Jotunheim, Asgard e por aí vai. Porém, algumas coisas nesses ambientes pareciam meio fora de lugar, sabe? Alguns deles tinham algumas marcações gregas, vasos gregos e algumas semelhanças com memórias ainda mais antigas de Kratos. Após mais alguns desafios, ele entra numa porta e encontra um trono bem familiar. Você reconhece o seu antigo posto, né? Eu não esqueci a minha dívida com você. Eu tenho um tempo que está em choque. Isso ainda parece imprudente. Eles estão aqui. Que estranho. Voltamos pra fora, mas nós não... Você sabe. Às vezes você chega só até onde deve. Foi uma decisão de Valhalla ou sua? Significa que já terminou? Não. Vou descobrir quem me convidou. Acho que estou quase lá. Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura a gente já se acostumou a morrer. Não começa, Mimir. Valhalla restaura você depois de uma morte honrosa. Mas depois disso, faz as próprias regras. E se você não seguir elas... Kratos, o risco de você morrer lá é real. É bom saber disso. Se por bom você quer dizer que estamos ferrados. Eu desejo sorte. De verdade. Mesmo sabendo das consequências, o Kratos decide continuar sua jornada por Valhalla. Ele avança o suficiente para chegar no trono novamente, e o Mimir acaba sendo substituído por um velho, podemos dizer, amigo de Kratos. Parabéns, meu velho amigo. Você tá indo bem mesmo em Valhalla. Não é aquele da nota de R$1? É só a moeda isso de que R$1? você tem a dizer? Depois de tudo, não consegue pensar em nada fora um oi pra uma das suas vítimas especiais? Oi. Hélio. Onde está o... Ah, o Hélio. É Como o Hélio eu do vou Sol? saber? Por que a gente não procura por ele? De repente, a cabeça do Mimir é substituída por ninguém mais, ninguém menos do que Hélios, o deus do sol da mitologia grega, que o Kratos decapitou lá no God of War 3. Hélios começa a importunar o Kratos sobre os seus atos, perguntando se ele continua sendo um deus assassino e destruidor de mundos, enquanto o Kratos impacientemente tenta explicar que não é mais assim. Passando por mais alguns desafios, o Kratos de repente se depara com a Grécia, mano. Os desafios de Valhalla estavam cada vez mais jogando o Kratos contra o seu passado. Ele avança e encontra a mesma sala que fez um sacrifício de fogo com um soldado inocente lá no God of War 1, mas ao invés de sacrificar um soldado inocente, dessa vez ele decide usar a cabeça do Hélios para progredir pelo sacrifício. E ao colocar a cabeça do Hélios e fechar a jaula, legionários gregos, inimigos antigos de Kratos nos primeiros jogos, aparecem e começam a atacá-lo. Kratos mata todos eles e avança com a jaula, porém a sua ira o faz despertar mais um objeto de matança do seu passado. É aquela espada. Sim, o Kratos consegue conjurar a lâmina do Olimpo dos jogos da saga clássica. Não só as ilusões de Valhalla usavam o seu passado contra ele, mas ele também podia usar alguns truques do seu passado contra a própria ilusão de Valhalla. Ótimo. Após acabar com os inimigos, o Kratos coloca a jaula no altar e ativa o sacrifício de fogo. Só que algo inesperado acontece. Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não montou um único... Bicho! O que é que eu tô fazendo aqui? Mimir. Pronto, meu Deus do céu. É o Mimir. Nossa senhora. Não. Caramba! Me tira daqui! Bicho! Que é isso? Me ajuda! Tô tentando!
Bicho! Por favor! Ajuda! Nossa! Pronto. Pelo menos a cabeça saiu. A gente só vai voltar pro portão. Eu acho que não. Acho que você conseguiu quebrar, Valhalla. Vamos dessa pra melhor. Pega, Mimi. Vou tirar vocês daqui! Sigro! Uma valquíria. Você tá queimando! Eu não devia estar aqui! Entendi, é verdade. Ela não podia entrar, né? Vejam! Nossa! Algo dá errado e a ilusão de Valhalla é quebrada, jogando Kratos e Mimir direto pra morte. A Sigrun consegue salvá-los, mas acaba entrando em combustão e se queimando toda no processo, não morrendo por muito pouco. Essa é a punição de quando alguém que nunca morreu adentra Valhalla, é entrar em combustão e morrer queimado. Só que uma morte sem volta, né? Uma morte definitiva. As valquírias Gungnir e Eir cuidam de Sigrun, enquanto Kratos e Mimir adentram os portões mais uma vez. Eles avançam juntos e quando Kratos chega na Grécia, Mimir é substituído por Hélios de novo. E ao se aproximar novamente do altar do sacrifício, o Kratos enfrenta mais um inimigo formidável, clássico dos seus jogos da era grega. Eu não lembro desse. Após acabar com o icônico Ciclope e mais vários inimigos, o Kratos finalmente volta ao altar, só que ao invés de sacrificar o Hélios, ele se sacrifica. Kratos, eu acho que você não deveria... Quer saber? Esquece. Eu quero muito ver isso. Só quero ver o que vai dar isso. Bicho? Ai, onde a gente tá agora? Mudou. Não é a mesma coisa, né? Eita, o Tyr. Ele tá com as duas mãozinhas aí. O convite era seu. Eu até pensei em assinar, mas era importante você vir por conta própria. Então você não é uma ilusão. Estou aqui em carne e osso, meu amigo. Então foi o Tyr quem convidou Kratos para ir até Valhalla. Segundo o deus da guerra nórdico, ele sabia que o Kratos ainda tinha questões pendentes com seu passado, pois o Tyr também já tinha vivido uma situação semelhante e só conseguiu alcançar redenção e clareza em Valhalla. Ele explica que um portão atrás dele tem as respostas que o Kratos procura, mas o Kratos só poderá acessá-la quando estiver pronto. Com isso, portando lance e escudo espartanos, o Tyr desafia o Kratos para um combate. Você não tá pronto. Ainda. Opa, Tyr versus Kratos. Veremos. Muito bem, Kratos. Eu me rendo. Ótimo. Uai? Uma luta épica entre deuses da guerra se inicia e a batalha é muito tensa. Porém o Kratos consegue se sair melhor. Só que ao abrir o tal portão, ele percebe que ainda não está pronto. Outros deuses da guerra. Eu não estou pronto. Ainda. Mas a gente vai te ajudar. Mas que bom que ele reconhece isso.
Voltou. Kratos entende que ele precisa enfrentar e perdoar o seu passado caso ele queira superá-lo e aceitá-lo. Ele se aventura por Valhalla múltiplas vezes, encarando diferentes momentos da sua trajetória, tanto grega quanto nórdica. Ele enfrenta monstros gregos, como o Minotauro, por exemplo, e até encara face a face inimigos que ele se arrependeu de matar, o filho de como Magni e Thor. Mod, os dois filhos de Thor. E sempre que chegava perto do portão, Tyr estava lá, pacientemente o esperando para desafiá-lo. E a cada desafio, o Tyr usava uma de suas muitas armas que encontrou explorando outras mitologias então por aí. vai... Vocês se lembram, né? De que o Tyr não conhece apenas a mitologia nórdica. Ele já explorou a grega, a celta, a japonesa e muitas outras. Ele era um deus da guerra que propagava paz e era amado por todo lugar que passava. Durante essas lutas com o Kratos, ele usou um porrete da mitologia maia, um par de espadas curvas Khopesh da mitologia egípcia e até uma katana no Date da mitologia japonesa. Após cada confronto com o Tyr, o deus da guerra nórdico mostrava um momento importante do passado do Kratos, como as suas guerras liderando o exército espartano, o seu confronto com Ares e suas aventuras servindo os deuses gregos. Todas essas memórias eram traumas pesados para o Kratos, e o Tyr o ajudou a compreendê-las e perdoá-las, mostrando um outro lado de cada ação do Kratos nesses momentos, e que nem tudo era apenas culpa dele. Sim, Kratos é responsável pelas suas ações e sente uma culpa enorme por tudo que fez. Sim, ele foi culpado, mas nem tudo era só culpa dele. Só pra eu comentar aí antes que eu me esqueça. O Mickey tinha até falado, né? Tipo um purgatório, e ele foi convidado por Tyr, né? Pra se perdoar, né? Do passado, de tudo que aconteceu. E no caso eu vejo Tyr aí como se fosse um psicólogo mesmo, de levar ele pra uma sessão de terapia, né? Levar o Kratos e de mostrar pra ele, é o que tá explicando agora, de que, ok, você errou, mas você também reconhece os seus erros e mesmo assim ainda se culpa, por isso mesmo ele está aí, mas nem tudo é culpa sua, né? Então eu vejo isso como Tyr o psicólogo, né? Muitas ações de terceiros, como a gente viu ao longo da saga, o influenciaram e direcionaram para ele fazer todas as atrocidades que ele fez. Após enfrentar os desafios de Valhalla e encarar o Tyr pela 4ª vez, deus da guerra grego finalmente derrota de vez o deus da guerra nórdica. Que estava pronto. Em seguida, Kratos, acreditando estar pronto, adentra o portão e se depara com um fantasma de seu passado. Com ele mesmo. Com ele. Caramba! O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou. E o que não significou. Sempre tá doido, toda hora sem calafrio. Um deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança. Da paz e esperança. Quando tudo está perdido. Você perdeu tudo. E todos. E se tornou. Não existe perdão para você. Você escolheu. Escolhi. Nossa, cara, que dó. E agora? Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar, me colocar a serviço? Serviço. Se eu perder tudo e todos, ainda vai restar alguma coisa aqui dentro para que eu não vire você.
sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Você Podemos ser melhores. sempre foi muito mais do que os outros viam. Você é mais do que isso. Kratos encara a si mesmo, o seu passado sombrio de fantasma de Esparta, e finalmente entende que o que ele foi um dia não é o que ele se tornou agora, e que ele não precisa temer a voltar a ser o que era antes. Suas ações do passado não precisam mais permear suas ações de um futuro que ainda não foi escrito, pois ele é capaz de fazer suas próprias escolhas. Cara, ele entende de uma vez por todas que sim, ele tem culpa pelo que ele fez no passado por ter sido escolha própria dele, mas que agora ele tem a sabedoria e o poder de escolher melhor, de fazer melhor e de ser melhor. Agora, o Deus da guerra dá lugar ao Deus da esperança, que se sente em seu trono, dessa vez confortável com sua posição, gostando de estar ali e não estando ali só por ódio ou vingança. Bom, até a cabeça parece que eu perdi tudo. Achou o que você queria? Bom saber, cara. Terminamos por aqui, então. Bom. E agora? Agora, eu acho que quero ficar aqui por um tempo. Caramba. Caramba. E com isso, ele também aceita o convite de Freya de fazer parte do Conselho de Deuses da mitologia nórdica, liderando os agora 8 reinos para uma era de paz. É por isso que o Tyr o havia convidado para tal desafio, para prepará-lo para um novo começo, um novo Kratos e um novo significado de Deus da Guerra, o que luta para evitá-la e para proteger aqueles que ama. E esse é o final de God of War Ragnarok Valhalla. Enfim, meus queridos, essa foi a sessão spoiler de God of War Ragnarok Valhalla. E com isso, nós encerramos a saga God of War aqui no canal. Peço seu like pra ajudar. Esse final foi melhor do que eu esperava. Foi uma redenção, um fim digno pro Kratos. Ele merecia isso, desse auto-perdão mesmo, dele se encontrar consigo mesmo. Essa é a última parte aí de Valhalla. Pra mim foi, ao meu ver aí, essa história foi mesmo uma sessão de terapia pro Kratos, como eu disse aquela hora. Ele necessitava disso pra ele seguir em frente. Cara, nossa, deu pra arrepiar mesmo. Eu imagino quem jogou isso, o que sentiu na hora que estava jogando. Que coisa incrível. Nunca imaginei que eu ia gostar tanto de uma história de um jogo assim. Cara, eu não aceito da gente ter terminado já a história. Pra mim, poderia ter mais coisas, né? Eu sei que, né, igual eu falei aí, até pro pessoal do YouTube já saber que eu tô ciente, né, que vocês querem que eu traga aí mais uma coisinha aí de God of War, que era pra eu ter visto antes da mitologia nórdica, né? Mas eu vou ver ainda, vou tentar levar aí no canal, mesmo que a gente finalizou, né, o de Valhalla. Mas se vocês ainda quiserem, comentem aí que 18 leva no canal, fechou? É assim, quando a gente gosta de ver, de acompanhar uma história e acaba, é a mesma coisa pra mim, foi como se eu tivesse acompanhado um anime e tá no fim, e eu amei o anime do início ao fim, é isso que eu tô sentindo. Esse jogo, ele aborda coisas que realmente a gente tem que aprender muito com esse jogo, do auto-perdão principalmente, eu acho que é uma das coisas que mais aborda nesse jogo, do auto-perdão, da gente entender que são erros, faz parte, que não vai ser apagado, porém que dá pra seguir em frente, que a vida não acabou ali
porque a gente errou. Exatamente, Mickey. Os diretores colocaram parte deles no jogo, né? É muito próximo do jogador. Você consegue se relacionar com a história. Tenho certeza que não foi uma sessão de terapia só pro Kratos. Tenho certeza que muitos que jogaram também viram isso como uma oportunidade mesmo de seguir em frente em algumas situações. É isso, eu espero que ainda a gente possa ver mais algumas coisas sobre God of War, que a gente não pare por aqui, que venha mais coisas, mais histórias assim também de outros jogos interessantíssimos como esse. E muito obrigada a você também no YouTube que está aqui acompanhando com a gente toda a história. Ô Mickey, vamos dizer assim que eu acho que a maioria de nós, principalmente depois que chega uma certa idade, né? Assim, mesmo que precisa ser muito velho pra isso, mas a gente quando tá na adolescência, a gente faz algumas coisas assim que a gente até deixa pra lá, mas depois depois de um certo momento, a gente não se permite mais a errar tanto. E quando acontece da gente errar, eu acho que a gente se culpa ainda mais. Então, eu acho que o Kratos é um pouquinho de cada um de nós. Do que a gente sente, assim, de ter errado em alguma coisa e demorar a se perdoar às vezes. E até chegar nisso, até chegar nesse ponto de se perdoar, dói, machuca muito, né? E só você mesmo para saber o quanto foi difícil se perdoar ou estar nesse processo de perdão, né? De auto-perdão. É por isso que o jogo mexe tanto com a gente.